Kécio Lemos, cientista político. Kécio, a maior preocupação é Putin estar armando, né, ou posicionando armamento dentro da usina ou ao redor da usina, é isso? Essa é a preocupação? Boa noite, William. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos assistem. A usina nuclear hoje é o grande epicentro da guerra da Ucrânia, né? E os russos emitiram um comunicado ontem, né, dia 18, onde eles acusam os russos de estarem preparando algum tipo de provocação, até mesmo coincidindo com a visita do secretário-geral da ONU, nesse momento, à Ucrânia, e que o objetivo, segundo as forças russas, seriam de provocar algum tipo de acidente nuclear que visasse acusar a Rússia de cometer esse ato e também de criar uma zona de exclusão de aproximadamente 30 quilômetros de extensão, né? Em contrapartida, os ucranianos eles afirmam que os russos estão prestes a desligar a usina de Zaporizhia do sistema de fornecimento de energia elétrica da Ucrânia, o que geraria também algum tipo de afetaria a distribuição de energia elétrica dentro da Ucrânia. O fato é, a visita hoje do secretário-geral da ONU alerta, né, além dele tratar das questões do acordo do Grãos do Mar Negro, né, a visita dele representa um grau de importância muito grande na situação, que hoje é uma situação crítica, né? Todo esse período, todo o estabelecimento desse perímetro da usina nuclear está sendo utilizada como para fins militares, né? Hoje foi divulgado na imprensa internacional alguns vídeos que mostram veículos militares a poucos metros do reator da usina nuclear, o que mostra claramente a utilização dessa usina quase como uma base militar pelos russos, né? O que o secretário-geral, no seu pronunciamento, secretário-geral da ONU, no seu pronunciamento deixou claro hoje, são os esforços em tornar a usina nuclear uma infraestrutura puramente civil. Hoje, a usina não é uma infraestrutura civil. Hoje, a usina é uma infraestrutura militar e que está sendo utilizada pelos russos como uma ferramenta de poder. Haja vista que eles podem lançar ataques a partir dos arredores da usina e, assim, qualquer tipo de reação por parte dos ucranianos poderia ser utilizado na retórica para culpar os ucranianos por qualquer tipo de tragédia. Para além desse posicionamento estratégico, dessa ameaça, Kawaguchi, né, de um acidente dentro da usina, fato é, e o professor fez uma observação interessante, que 50% do fornecimento de energia elétrica em território ucraniano vem das usinas nucleares. E Zaporizhia, ela tem 1/5 da produção média anual de eletricidade na Ucrânia e quase 47% da eletricidade gerada pelas usinas nucleares do país, é isso? Exatamente. Ela é muito importante para o abastecimento elétrico da Ucrânia. E o professor Kécio lembrou muito bem que o presidente Vladimir Putin ele só concordou em deixar que uma equipe da Agência Internacional de Energia Atômica visite a usina de Zaporizhia depois que a Ucrânia acusou a Rússia de querer desconectar essa usina da rede ucraniana. Isso poderia gerar um impacto, até uma escassez de energia elétrica na rede ucraniana. Logo que começou a guerra, os ucranianos tentaram mitigar esse risco, eles conseguiram conectar a rede elétrica da Ucrânia na rede da União Europeia. Então, eles poderiam receber energia elétrica da União Europeia. Só que isso acontece no momento em que a própria União Europeia pode sofrer aí com preços mais altos de energia elétrica, porque boa parte da energia elétrica da Europa é feita a partir do gás que vem da Rússia, e a Rússia está diminuindo os envios de gás, até falou que no final do mês vai interromper temporariamente o envio de gás por um dos principais gasodutos da Rússia para a Europa. E eu acrescentaria apenas que o medo todo que está se falando de um acidente nuclear não é que necessariamente um foguete ou uma granada de artilharia atinja esses reatores. Tem 6 reatores nucleares, desses 6, só 2 estão funcionando.
Mas o perigo não é um impacto direto, porque eles têm uma proteção muito grande, com mais de 1,20 m de espessura de concreto e aço. Então, o medo é que seja cortada a energia elétrica para que aconteça uma série de eventos consecutivos, corte da energia elétrica, falha em reatores, e isso possa causar uma pane no sistema de resfriamento dos reatores e das piscinas de material nuclear já utilizado. Isso sim pode causar aí explosões e até um grande vazamento de energia nuclear na atmosfera. Professor, lembrando que o reloginho para a chegada do inverno já está contando. E problema energia, seja por gás, óleo ou por energia elétrica, ele vai fazer a diferença nesse confronto como capital de barganha nas negociações nesse tabuleiro, né? Isso, William. Há um termo que eu pesquiso, né, questões energéticas envolvendo Rússia e Europa há um bom tempo, e é um termo que a gente utiliza que é o energy weapon, né, que é a utilização da energia como uma arma, né, como uma ferramenta de poder. E constantemente os europeus têm acusado os russos de utilizarem a energia como uma ferramenta de poder, né? Como o Luiz acabou de definir muito bem, está previsto para o final do mês uma manutenção e o fechamento provisório do Nord Stream 1, que é a principal rede de gasoduto hoje que liga a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico, e passará 3 dias, né, esse gasoduto sem funcionar. Mas o que acontece é que esse gasoduto já tem sofrido diminuições no seu fluxo. Hoje ele está funcionando com 20% da sua capacidade. E por que eu digo que a utilização desse gasoduto, do gás natural, como uma arma política, ela é um fato? Porque a Rússia ela poderia desviar, né, provisoriamente esse fluxo que vai ser interrompido por uma manutenção no gasoduto, por outras redes de gasodutos, como, por exemplo, a rede de gasodutos que hoje passa por dentro do território ucraniano. Mas os russos não estão fazendo isso. Então, além de fornecer um fluxo de gás reduzido, eles não têm compensado nesses períodos de fechamento de manutenção, desviando fluxo para outras redes de gasodutos, né? E o que tem gerado aqui na Europa uma ansiedade muito grande sobre o inverno europeu, haja vista que possa ser que não haja tempo suficiente para que as reservas de gás, os reservatórios de gás, os estoques de gás para o inverno atinjam um patamar de cerca de 80%, que é o patamar que eles julgam necessário para enfrentar o inverno sem grandes problemas, né? Além disso, por exemplo, a Alemanha, durante a semana, ela enviou cerca de 15 bilhões de euros para as empresas que são responsáveis pela importação de gás natural, para que eles consigam outros compradores, né, para tentar compensar, né, essa possível redução no fornecimento de gás russo. Aqui no Reino Unido, por exemplo, né, iniciou-se uma campanha, né, Don't Pay Energy Bills, né, que já tem mais de 80 mil assinaturas essa campanha, onde as pessoas elas estão prometendo deixar de pagar a conta de gás natural caso o aumento anunciado pelo governo britânico entre em vigor a partir do dia 1º de outubro, né? Então, mesmo o Reino Unido, que não é um país tão dependente como a Alemanha, por exemplo, do gás russo, tem sofrido absurdamente com a alta dos preços da energia e com toda essa instabilidade dos mercados internacionais de energia. Kawaguchi, na parte de logística, aproveitando o conhecimento dos dois, se eu controlo as tubulações, eu vou precisar encontrar uma outra maneira de levar esse combustível até a Europa. E aí eu tenho circulação pelo Mar Negro, onde eu tenho presença de tropas russas, o Mar Báltico, a importância dele para essa distribuição de combustíveis. Vocês podem me fazer enxergar essa parte estratégica da distribuição da energia? Ali os gasodutos, como o professor Késsio falou, eles são controlados, o fluxo dentro dos gasodutos ele é controlado pela Rússia. A Rússia pode simplesmente fechar a torneira e não vai mais fluir esse gás para a Europa. Aí o que a Europa vai fazer? Ele vai comprar gás natural
possivelmente de outros fornecedores. A gente sabe que a Argélia já fornece, por exemplo, para Portugal e para a Espanha. Existe um movimento de tentar ampliar esses gasodutos para levar também para a Alemanha, por exemplo. A Noruega é um grande fornecedor para Grã-Bretanha, por exemplo, e também é por meio de gasodutos. Mas isso não vai ser suficiente para substituir o gás russo, que responde aí por mais de, se eu não me engano, mais de 30%, 20% ou 30% aí do consumo. O que eles teriam que fazer seria trazer gás de xisto dos Estados Unidos, é isso que está sendo feito. Só que é uma operação logística muito mais complicada, você tem que comprimir esse gás por mais de 600, ele fica 600 vezes menor que o seu volume e é transportado em grandes navios que são chamados de navios bomba, porque a operação deles é muito perigosa. Então ele chega como um líquido, ele viaja de navio como um líquido. Quando chega no porto, em portos que são preparados para receber esses navios, ele entra já numa usina que já funciona dentro do porto e lá ele é transformado de líquido em gás novamente. Só que a Europa não tem uma quantidade suficiente dessas usinas para conseguir receber todo esse gás dos Estados Unidos. Então, eles estão correndo agora, principalmente a Alemanha, para construir essas usinas dentro dos seus portos para receber o gás que vem de forma liquefeita dos Estados Unidos. Mas a gente lembra que é uma operação muito mais cara do que comprar o gás da Rússia. Professor, qual seria a alternativa, já que o tempo é curto demais? O grande problema nessa relação energética entre Rússia e Europa é que a Europa ficou altamente dependente da infraestrutura energética que vem do leste para o oeste, ou seja, da Rússia para a Europa Ocidental. Então, não existe uma rede de gasodutos hoje tão ativa que possa fornecer via gasodutos, né, o gás natural de outros fornecedores. Então, assim como o Luiz colocou muito bem, os esforços hoje em torno do mercado do GNL. Os Estados Unidos é um grande fornecedor, temos outros fornecedores como, por exemplo, a Austrália, a Argélia. A própria Rússia também já fornecia gás via GNL. Acontece que é uma operação muito cara, são poucos os países que têm essa infraestrutura de regaseificar, né, depois o gás e jogar na rede, na infraestrutura de gasodutos novamente. Então, as opções hoje estão restritas ao aumento, o principal objetivo da União Europeia hoje é diminuir o seu consumo, né? Ou seja, você diminui a parcela do gás natural na produção de eletricidade dentro da matriz energética, ou seja, vamos diminuir um pouco a produção de eletricidade via gás natural, vamos aumentar a produção via carvão, mesmo que seja momentaneamente. Então, essa readequação é uma política de economizar energia, né? Fala-se muito numa conscientização da população aqui na Europa para tentar diminuir o consumo de energia, enquanto essa transição não alcança os níveis adequados, porque não há tempo, né? Não há tempo suficiente para que essa infraestrutura seja construída, para que gás de outros, via GNL ou de outros atores, cheguem e consigam substituir a quantidade enorme de gás que a Rússia fornece para a Europa. A Rússia começou a fornecer gás natural para a Europa em 1968. De lá para cá, tirando alguns períodos pontuais da história, todos os anos houve um certo aumento nesse envio de gás. Então, a Europa construiu uma infraestrutura totalmente dependente da Rússia. Por quê? Porque a Rússia era até antes da guerra, um fornecedor confiável, oferecia preços justos, preços bem abaixo, né, e uma quantidade abundante de gás natural. Hoje, a Europa está pagando seu preço por ter construído essa relação de dependência do gás russo, e ela tem pouco tempo para agir, e não são muito boas as perspectivas no curto espaço, William. No curto espaço de tempo. E para além disso, a gente tem essas áreas de tensão, como Zaporizhzhia. A gente tem, por exemplo, agora o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Inclusive, ele indicou o general brasileiro, que é o Carlos dos Santos Cruz, como líder de uma missão para investigar o ataque contra uma prisão em Oleninivka, na Ucrânia,
que deixou 50 prisioneiros de guerra mortos. O secretário-geral da ONU afirmou que a organização vai trabalhar para ter acessos e garantias de segurança para a equipe que vai trabalhar. Guterres afirmou, abre aspas, de uma forma direta, uma missão para apurar os fatos precisa ser livre para apurar os fatos. Fecha aspas. Bom, Kawaguchi, é mais um ponto de tensão entre Rússia e Ucrânia, entre OTAN e Rússia? Essa é uma questão delicadíssima, porque tinha mais ou menos 50 prisioneiros que estavam em Olenivka e eles são exatamente aqueles combatentes do batalhão Azov, que tinha resistido na cidade de Mariupol até pouco tempo atrás, e eles se renderam aí com a promessa dos russos que seriam tratados de forma digna dentro dos costumes de guerra, ficariam lá presos até o fim do conflito e poderiam eventualmente ser trocados por outros prisioneiros de guerra. Mas isso não aconteceu. Houve uma grande explosão dentro dessa prisão onde eles estavam, que fica na República Separatista de Donetsk, e a Rússia culpou os ucranianos. Disse que quem provocou a explosão foi um disparo de foguete feito pelos ucranianos que, sem querer, teria atingido essa prisão. Já os ucranianos dizem ter provas que a explosão não veio de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Até porque todos os guardas da prisão saíram no momento um pouquinho antes dela explodir. E os imóveis em volta não foram atingidos, o que teriam pelo menos janelas quebradas. Isso seria normal se fosse um ataque de foguetes. Então, a suspeita é que teria sido colocada uma bomba dentro dessa prisão para matar esses prisioneiros e esconder aí as possíveis torturas feitas contra eles. Isso daí é a alegação da Ucrânia, não tem como saber se é verdade, e quem está indo lá para ver é o general Santos Cruz. Eu já acompanhei o general Santos Cruz tanto no Haiti como na República Democrática do Congo. Ele é, sem dúvida alguma, o general com maior experiência em combate que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas brasileiras tiveram desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele lá no Haiti, ele acabou com movimentos rebeldes junto com o general Heleno naquela época. Depois ele foi para o Congo, ele foi o responsável por desmobilizar o M22, que era um exército rebelde que se opunha às forças do Congo, da República Democrática do Congo, mas era financiado por outros países ali naquela região. E por que ele foi escolhido naquela ocasião? Porque ele era o cara mais neutro e o cara mais objetivo, porque você tinha outros interesses, por exemplo, outros países da África querendo liderar missões e não podia porque os Estados Unidos não queriam, então falaram, quem que vai ser? Aquele brasileiro ali, ele é competente e é neutro, então vamos levá-lo. Provavelmente a escolha dele para essa missão também está relacionada a essa questão de neutralidade e equilíbrio dele. É claro que alguns críticos, ele entrou na política aqui no Brasil, o general Santos Cruz, antes de ser escolhido. Então, alguns críticos dizem que isso aí poderia ser até uma conspiração americana para enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro, porque eles seriam rivais. Mas eu não vejo dessa forma, surgiram esses boatos, eu não acho que seja assim.